O título gaúcho conquistado pelo Inter nesse ano, tão importante, tão bom, que não era vencido desde 2016, está cobrando seu preço. Conforme o levantamento feito pelo jornal O Lance, o Inter tem uma lesão a cada 10 dias e meio de temporada. É isso mesmo, o Internacional tem um de seus jogadores lesionado a cada 10 dias e meio da temporada de 2025. E eu entendo que vencer o Gauchão nesse início de ano era algo muito importante. Traria aquela tranquilidade para o restante da temporada. Tranquilidade essa que o Inter acabou não tendo em anos anteriores. Sem falar que também acabaria consagrando o trabalho do Roger Machado e deste bom elenco do Internacional. E por isso o Inter colocou força máxima desde o início do campeonato estadual. Só que o preço está sendo pago agora. Afinal, para ter força máxima desde o início do Gauchão, o Inter teve somente 2 semanas de pré-temporada. Então os jogadores do Inter voltaram das férias, depois de um mês parados, e somente 2 semanas depois já estavam competindo em alto nível, numa competição oficial, sabendo de toda a importância que isso tinha para o Internacional e para o ano de 2025. Venceram, foram campeões, o Inter levantou a taça, mas a gente já sabia que um preço seria pago. Afinal, o Inter não teve aquele tempo de preparação, de recuperação física dos seus atletas, aquilo que é necessário em um esporte de alto rendimento, como é o futebol profissional. E agora o resultado tá aí. O Inter tem Brasileirão, Copa do Brasil, Copa Libertadores da América e está perdendo diversos jogadores. Ontem teve que atuar contra o Palmeiras, um dos principais elencos do futebol brasileiro, um dos maiores campeões do futebol sul-americano nos últimos anos, sem ter Victor Gabriel e Juninho. Então nem o titular e nem o reserva da zaga. Sem falar, obviamente, do Carboneiro, que chegou e estava sendo titular, vinha se destacando. Então tudo bem, ficamos felizes, valeu a pena, o Inter foi campeão gaúcho. Mas a que preço? Será que no longo prazo, nesse restante do ano de 2025, vai ter valido a pena realmente? Repito, é uma lesão a cada 10 dias e meio de temporada. Isso é um dado preocupante e alarmante. E o que me preocupa também é tu tá assistindo esse vídeo até aqui e ainda não ter deixado teu like. Não é possível que tu ainda não fez isso. Isso é gratuito, questão de 1 segundo e tu me ajuda pra caramba. Então se tu cometeu essa falha, essa gafe em véspera de feriado, dá tempo de corrigir. Já aperta aqui embaixo no botão do like. E se tu não é inscrito no canal, já te inscreve também e ativa as notificações no sininho. Todos os dias tem vídeos novos sobre o Internacional, com informação, com opinião por aqui. E também te convido a se tornar membro do canal. Se tu gosta pra caramba dos meus conteúdos, se tu te mantém muito bem informado e quer ajudar a financiar também esse trabalho, tem planos a partir de 8 pilinha. É só clicar no botão Seja Membro aqui embaixo, ou se não aparecer para ti, eu vou estar deixando o link no comentário fixado desse vídeo. E nesse sábado nós temos mais um importante clássico Grenal. Grenal que por si só já é muito importante, é um jogo à parte, afinal, é a maior rivalidade do futebol brasileiro. Mas tem 2 fatores que tornam ainda mais importante este clássico pelo Campeonato Brasileiro. O primeiro deles, os 2 últimos resultados do Inter nesse Brasileirão. Um empate fora de casa contra o Fortaleza, no qual o torcedor esperava até uma vitória do Inter por ter mais time, apesar de estar com uma equipe muito modificada, com o Roger tendo poupado alguns jogadores, e principalmente essa derrota para o Palmeiras em casa. Então coloca uma responsabilidade ainda maior de uma vitória para o Internacional. E o segundo fator extremamente importante, o Inter tem a obrigação, o dever, de mais uma vez atropelar
o Grêmio. E isso não é autoestima elevada, isto não é salto alto, é ver o momento principalmente do Grêmio. O Grêmio vem de uma derrota por 4-1 para o Mirassol. O Mirassol que recém subiu para a Série A do futebol brasileiro. O Grêmio vai enfrentar o Internacional sem treinador. Vai ter um interino na Casa Mata. O mesmo Inter que pegou esse Grêmio na Arena no Gauchão e meteu 2-0 lá. Um Grêmio que tinha o seu treinador e que teoricamente estava mais focado por ser um jogo importantíssimo, decisivo de campeonato gaúcho, uma final. Então agora, mais do que nunca, o Inter tem o dever de passar por cima, de atropelar o Grêmio no Grenal desse sábado. E também, além de tudo, porque o clima do nosso rival com a torcida não tá nada bom. Hoje é quinta-feira. E sabe quantos ingressos a torcida do Grêmio comprou para esse Grenal até o momento? 7 mil. 7 mil ingressos faltando 2 dias para um clássico jogando em casa. Então o cenário todo é favorável para o Internacional. O Inter tem mais time, segue tendo mais time, assim como tinha no Campeonato Gaúcho. O Inter, apesar da derrota para o Palmeiras, vive um momento melhor do que o seu principal rival. O Inter é um time mais encaixado e pega um rival afundado em crise, sem treinador, sem confiança, sem o apoio do seu torcedor, atolado numa crise desgraçada. Então o Inter tem uma responsabilidade muito grande de atropelar o Grêmio, fazer um baita resultado na Arena nesse sábado e agravar ainda mais a crise pro lado de lá. E agora, pra gente encerrar esse nosso papo, eu quero a tua opinião aqui nos comentários. O que tu acha dessa sequência de lesões do Internacional? Estamos perdendo jogadores importantes nesse ano de 2025, no momento que é muito importante na temporada, que o Inter precisa se classificar para uma próxima fase de Copa do Brasil, que o Inter precisa se classificar para uma próxima fase de Copa Libertadores da América e precisa se manter no pelotão de cima do Campeonato Brasileiro. Tu acha que valeu a pena, apesar do título, né, ter colocado força máxima no gauchão desde o início? E o que tu acha da minha opinião sobre o Clássico Grenal? Tu acha que eu tô certo? Tu acha que eu tô errado? Se tu quiser discordar, vamos discordar na categoria, no respeito como sempre aqui nos comentários. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!